Portal HSM Online com mais uma entrevista, desta vez com Carlos Cruz, ele que é coach de executivos e de equipes e também conferencista em desenvolvimento humano. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal HSM Online. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje. E eu gostaria de começar te pedindo para explicar o que é o coaching. Ótimo. O coaching, ele é um processo de desenvolvimento de competências para ajudar um executivo a alcançar um resultado. Então, hoje no mercado, muito se confunde o coaching com consultoria, com mentoring, com processo até de ensino e aprendizagem. Então, para entender melhor o que é o coaching, vamos entender o que não é coaching. Até mesmo para ajudar o executivo que um dia vai contratar um coach para sua equipe ou para ele mesmo, para ele poder identificar. Terapia. Qual a diferença da terapia para o coaching? Geralmente um terapeuta, um psicoterapeuta, ele tem uma tendência a ajudar um paciente, ali, um cliente, a trabalhar aspectos emocionais, até traumas do passado, enfim, pessoas que às vezes estão depressivas e por aí vai. O coaching, na verdade, ele não tem uma tendência a trabalhar passado. Ele ajuda o cliente, ou um executivo ou uma equipe, a explorar o presente, traçar metas e ajuda esse profissional, esse executivo, esse cliente a se desenvolver para chegar até lá, ou seja, desenvolver competências. Ah, Carlos, qual a diferença de coaching para consultoria, por exemplo? Era o que eu ia te perguntar. Geralmente um consultor, ele é o especialista em alguma coisa. Então ele vai numa organização, ele faz ali um diagnóstico, ele apresenta, ele é o detentor das respostas, do conteúdo. E o cliente tem as perguntas. Tem ali o problema, os desafios e tem as perguntas. Já um coach, ele não tem as respostas, ele tem, na verdade, as perguntas. Então ele ajuda o cliente a encontrar as próprias respostas. Albert Einstein já dizia que as perguntas são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Então o pressuposto do coaching é que o cliente tem o conteúdo, tem os talentos e ele tem conhecimento suficiente para alcançar aquilo que ele almeja. Se ele não tem, ele tem potencial para ir atrás. O que às vezes ele precisa é de alguém que o apoie. Ah, Carlos, e o mentoring? Qual a diferença do coaching para um processo de mentoring? Um mentor, ele geralmente é alguém que serve como modelo, que já viveu durante alguns anos. Ele acaba orientando uma outra pessoa. Por exemplo, Jack Welch. Eu enxergo ele muito mais como um mentor, porque ele já viveu muitas coisas e ele pode dizer para você, dar conselhos. Até acaba misturando um pouco com counseling. Então, o que acontece? O mentor é aquele que possui as respostas e serve como modelo. O coach não. Quem tem as respostas é o próprio cliente, o executivo, a equipe de trabalho. E se ele não tem, eles vão encontrar um modelo que seja ideal para eles. Então, assim, resumindo, Patrícia, o que é o coaching? Coaching é um processo onde um executivo ou uma equipe ele está em determinado momento, ele traça uma meta estratégica que tem a ver com parâmetro de número, de tempo, com produtividade, aumentar market share, seja lá o que for, tem a ver com o dia a dia na empresa. E para alcançar essa meta estratégica, ele precisa desenvolver competências. E aí um coach ajuda esse executivo, essa equipe a traçar e mapear que competências vão o ajudar a chegar a alcançar essa meta estratégica de forma mais fácil. E além disso, no processo de coaching, a gente trabalha muito com valores. Então, como alinhar os valores pessoais com os valores da empresa? Depois eu posso dar um exemplo sobre isso. Pode ser agora. Pode. Tem aqueles valores que estão na parede da empresa. Então, você entra lá, tem lá ética, tem uma série de coisas. Então, o que são os valores? Os valores é como você vai cumprir a sua missão como empresa. Mas isso é da empresa, uma coisa são as pessoas que estão na empresa. Então, outro dia eu perguntei para uma cliente, eu perguntei assim para ela, quais são os seus valores? Ela disse assim, o meu valor é ética, eu privo muito pela proatividade, pela responsabilidade e por ter metas claras. Ela me disse isso. Eu não questionei se esse valor está certo ou não. Mas o que é o valor? O valor é o que realmente importa para o indivíduo. E eu virei para ela e disse assim, o que te motiva? O que faz você acordar todo dia? Ela disse assim para mim, o que me motiva, me faz acordar todo dia é porque eu herdei a empresa e eu tenho quase 600 pessoas que dependem da gente aqui diretamente, fora os indiretos, colaboradores. E isso é o que me motiva. E eu disse, o que é importante para você continuar dando continuidade à empresa que você herdou, empregando, gerando tantos empregos para essas pessoas? Eu disse, porque daqui que eu tiro o meu sustento, dou as condições para os meus filhos. Eu disse, por que isso é importante para você? Ela disse, porque... ela pensou, falou assim, porque eu estou aqui colocando em prática aquilo que eu aprendi. Eu falei, o que você ganha com isso? Ela falou assim, eu me sinto mais viva, me sinto mais feliz. E na verdade, qual que foi o valor dela? O valor é aquilo que realmente importa para ela. E aí eu disse para ela, e o que você pode fazer para alinhar seus valores pessoais com o dia a dia? Ou seja, na verdade eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei assim para ela, o que você pode fazer para se sentir mais viva e mais feliz? Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, estou cansada de só administrar e equilibrar o fluxo de caixa.
eu tenho uma vontade de me reunir com o pessoal da operação e passar para eles um filme que eu vi para falar um pouco de motivação, um pouco do brilho nos olhos. E eu falei, o que te impede? Ela falou assim, eu tenho medo. Né? Eu às vezes que só lá na minha sala, eu tenho receio. E aí a gente trabalhou para exercitar algumas competências para fazer isso. Então o que eu quero dizer é que a empresa tem alguns valores, que é o que vai ajudar a empresa a vencer determinado negócio, a cumprir a sua missão. Mas alinhar os valores pessoais com o dia a dia da empresa é você reconhecer o que é importante para você como pessoa.